Boa tarde, Alessandra. Bom trabalho para você. Bom trabalho para você, Rodrigo Bonfim. Bom trabalho também para toda a equipe da 104,1 que trabalham conosco na tarde desta segunda-feira, tarde ensolarada aqui na grande ilha de São Luís. Estamos em companhia do Seu Divino, circulando pela cidade, trânsito intenso para quem segue sentido centro aqui pela Avenida Castelo Branco. Rodrigo, nessa primeira participação, traz uma informação relacionada a um caso que nós estamos acompanhando no interior do estado, que há suspeita de intoxicação de um bebê de 3 meses de vida. Esse bebê ele faleceu no Hospital Regional de Balsas na madrugada de hoje, e agora a polícia está investigando esse caso, e os pais da criança encontram-se até na delegacia regional, aguardando também o laudo do IML, do Instituto Médico Legal de Imperatriz, porque o corpo da criança foi levado pelo CTA, o helicóptero do CTA, para o IML de Imperatriz, para poder passar por exame cadavérico e saber o que teria ocasionado essa suspeita, né? Porque é uma suspeita de intoxicação, qual seria a substância que a criança teria ingerido, inalado. O fato é que com o pai da criança foi encontrado um pacote com cocaína após, né, uma briga que teve dentro do hospital entre o pai da criança e o cunhado, e um acusando o outro, né, que a criança teria morrido em decorrência de alguma situação de intoxicação, e a suspeita, como eu falei anteriormente, de alguma substância que a criança tenha inalado ou até mesmo ingerido. O delegado Cis Ramos, que está responsável pelo plantão lá da Delegacia Regional de Balsas, ele apresenta mais informações sobre o que foi apurado de forma preliminar. Vamos ouvi-lo. A situação foi evoluindo, as informações foram chegando ao nosso conhecimento, e a gente obteve a informação que o autor da agressão teve o filho faleceu, lá no hospital também, uma criança de 3 meses. A causa ainda não foi colocada, não foi observada, não foi concluída pelos médicos de lá. E a mãe estava lá, muito aflita, levou a criança desacordada, e a confusão entre os cunhados se deu por conta dessa situação dessa criança, desse menor, que infelizmente veio a óbito. Quando nós falamos com o médico, né, o médico não concluiu a causa da morte, né, e sugeriu que fosse levada para o IML. No primeiro momento, achava que tinha se engasgado, alguma coisa nesse sentido. E a gente colhendo informações no regional, a família estava brigando, um colocando culpa no outro com relação à morte da criança. Lá mesmo no regional, o pai da criança tentou se desfazer dessa substância aqui, que é a cocaína, né, que ele é usuário de droga. E conversando com o médico disse que numa situação preliminar, que ele não pode concluir, é bem verdade, ele acha que a criança ingeriu alguma coisa que intoxicou e levou a criança a óbito. Ela teve 2 paradas cardíacas, né? Uma quando chegou, já estava quase sem batimentos, eles conseguiram reanimar, e agora uma às 5h30 da manhã. Mas não conseguiram reanimar a criança, foi 2 paradas cardíacas. Agora, os pais estão aqui, tanto o pai como a mãe, né? E a gente só vai concluir se eles participaram dessa, né, se eles negligenciaram, se foram causadores da morte dessa criança, depois do laudo, né, do IML. Como em Balsas não tem IML, a gente acionou, através do delegado regional, Dr. Hudson, o CTA, né, e nós vamos levar o corpo da criança. A situação foi evoluindo, as informações foram chegando ao nosso conhecimento. Rodrigo Bonfim, caros ouvintes, agora com helicóptero no CTA o corpo da criança, bebê de 3 meses, para o Instituto Médico Legal de Imperatriz, para passar por exame cadavérico e, de fato, né, constatar o que teria provocado a suspeita, né, porque a suspeita de intoxicação é o que teria, né, possivelmente, qual seria a causa da morte, do óbito desse bebê de 3 meses de vida. Então, nós estamos aguardando o andamento das investigações, mas o fato é que aconteceu esse episódio no interior do estado e a suspeita de que essa criança tenha morrido em decorrência de intoxicação. E como foi encontrado esse entorpecente em posse do pai da criança, essas acusações também que tiveram no hospital, então a polícia
está com os pais custodiados e aguardando, como eu falei anteriormente, essas informações técnicas em relação à causa da morte. Agora, vale frisar, Rodrigo, que infelizmente na semana passada teve uma criança também que morreu por maus tratos em Grajaú e os pais foram presos nesse final de semana. Encontram-se presos, né, porque pelo andamento das investigações por parte da polícia também, eles são apontados como os principais suspeitos de terem cometido as agressões contra essa criança em Grajaú. E agora mais um caso que é a suspeita de intoxicação uma criança e que os pais podem vir a responder também por conta disso, Rodrigo. Ok, Alessandra.